Nesse momento, eu passo a palavra ao Geraldo Borges, que é o presidente da Abraleite. Geraldo, você tem 15 minutos para poder falar com a gente. Bom dia a todos. Bom dia, deputada Ana Paula Junqueira Leão. Para não errar, vou falar o nome completo também, mas pode ser nossa futura senadora, né, Vicente? Doutor Ronei Volpe, nosso presidente, não é Volney, nosso presidente da Câmara Setorial do Leite, da Comissão de Leite da CNA. Em nome dos dois, eu cumprimento todos da mesa para sermos bem objetivos. Também cumprimentar aqui todos que estão assistindo aqui no auditório, aqui dentro da comissão, e todos que estão também via YouTube. Cumprimentar, inclusive, as lideranças que estão aqui presentes, de cooperativas e de outras entidades, né? A OCB, a CNA e a Abraleite trabalharam muito junto com a Frente Parlamentar do Leite, principalmente de junho para cá, para que algumas ações fossem implementadas pelo governo federal. Dentre elas, obviamente, foi solicitado lá atrás, no início, uma parada nas importações. Foi até vou usar aqui novamente um termo muito bem colocado pelo Márcio Lopes, presidente da OCB. Naquele momento, nós enxergávamos, há 2 meses, que precisava de um freio de arrumação pela desordem que estava causando aqui no nosso setor e que continua causando ainda. E vários outros pleitos foram colocados pelo governo federal, dentre eles esse decreto que foi assinado ontem, e que hoje entra uma discussão muito grande por causa da noventena, por causa dos 90 dias, que preocupa muito as lideranças e preocupa, sobretudo, os produtores do Brasil. De qualquer forma, é bem visto, porque pode ser que não surta o efeito imediato, mas com certeza surtirá um efeito estrutural, um efeito para que nos próximos anos isso também nos ajude a controlar e a regularizar essa situação, já que a gente conhece que essas importações que nós chamamos de predatórias, porque elas são predatórias, elas são danosas ao nosso setor brasileiro de produção de leite, elas acontecem anualmente e ciclicamente. Então, com certeza, se essa medida não surtiu o efeito tão rápido como desejado, como o setor precisa, que precisa de oxigênio, mas ela surtirá efeito para os próximos anos, já que nós estamos no final do ano de 2023. Então, com certeza, ela é uma medida que ajudará, mantendo-se esse decreto, ajudará em 2024, 2025, assim por diante. Focados aqui nesse assunto, nós precisamos de destacar alguns pontos, e dentre eles a questão do subsídio fornecido na Argentina. Desde o começo do ano houve uma interrupção curta, mas, salvo engano, se houver algum erro, é pequeno, foi de janeiro a junho e agora retornou em setembro, salvo engano. Mas o que importa é que é praticamente o ano inteiro com uma aplicação de subsídio de dinheiro fornecido diretamente aos produtores de leite argentinos, e que isso, no nosso ponto de vista, causa uma assimetria, e nos parece que não é uma condição, vou até usar um termo que foi muito dito nas reuniões que nós tivemos, não existe uma paridade de armas. Nós aqui não temos esse tipo de subsídio aos produtores brasileiros, então acaba sendo uma concorrência desleal. Isso nos assusta muito. Existe também outras, eu também não vou querer usar o tempo todo, se for possível, vou tentar ser breve. Nós temos que ver alguns pontos que a Argentina e o Uruguai têm, que são vantajosos em relação à produção brasileira. Só para comparar, a Argentina tem algo em torno de 10 mil produtores, enquanto o Brasil, segundo o último censo do BGE, tinha 1.171.000 produtores. Lá se produz 10 bilhões de litros, no Brasil, em torno de 34, 35 bilhões de litros. Nós temos um país continental que se produz leite em 98% dos municípios, com vários tipos de propriedades, de climas, de estilos de produção, portes de produtores, na sua maioria, como foi dito aqui, salvo engano, num dos slides que eu vi, algo em torno de 80% de pequenos produtores, a grande maioria da agricultura familiar. Nós temos uma produtividade ainda no Brasil, decorrente dessas dificuldades de logística, de pulverização, de tamanho, etc., que não nos torna tão competitivos como, por exemplo, com a Argentina. Eu estou aqui com um slide do pesquisador Glauco Carvalho, da Embrapa, que mostra alguns pontos. Produtividade vaca na Argentina, 7.570 litros de leite, ano. No Brasil, 2.700.
Produtividade barra mão de obra, 150 litros hora na Argentina, 50 litros hora no Brasil. Produtividade por terra, 8.000 litros hectare na Argentina, 6.000 litros hectare no Brasil. O número de produtores já citei. No slide do Glauco, ele coloca 650 mil, mas 650 mil é o número de produtores que forneceram para estabelecimentos com algum tipo de inspeção sanitária federal, estadual ou municipal. Nós temos um número muito maior de produtores, segundo o próprio censo do IBGE, quando se considera o universo inteiro dos produtores, inclusive mais de 150 mil famílias produtoras de queijos, que hoje nós chamamos de queijos artesanais. E por aí vai. Eu não vou ler todo o slide, mas é um slide muito importante e uma pesquisa feita pela Embrapa Gado de Leite, que é uma instituição séria, né, que faz parte da nossa Embrapa, e que nos traz dados que nós precisamos trabalhar. E ontem, na reunião com o ministro da Agricultura, foi muito conversada essa questão de ações estruturantes, não é isso, deputada Ana Paula? Um dos decretos que foram aprovados ontem coloca oficialmente o grupo de trabalho interministerial para começar realmente a funcionar. Eu estou vendo a nossa Marcela aqui concordando com o que eu estou falando, porque é muito importante essas ações estruturantes. Nós tivemos algumas reuniões lá, como eu disse, acompanhando a FPPL, as entidades principais do cooperativismo, do associativismo e do sindicalismo. Mas a gente precisa que haja realmente uma melhor relação entre esses países do Mercosul quando se trata do leite. Quando nós falamos em balança comercial, em Mercosul, o Brasil exporta, sim, mais para o Uruguai e a Argentina, principalmente produtos da linha branca, automotiva, alguns da agropecuária, mas, no geral, para o Brasil, a balança é favorável. Mas para esse setor da cadeia produtiva do leite, que é o que mais emprega, é o maior, é o que está em 98% dos municípios, é desastroso. E precisa ser trabalhado, talvez até, foi dito aqui pelo Vicente, ações em conjunto desse bloco, para que esse bloco possa trabalhar melhor exportações em conjunto. Isso foi discutido no governo passado, foi debatido no governo passado, e aqui na Casa, na Câmara, principalmente na Comissão de Agricultura, mas não se evoluiu nesse sentido. A própria ministra Tereza Cristina, no mandato anterior, falava muito sobre isso, de trabalhar as exportações desses três países. O Brasil praticamente não exporta nada, mas o Uruguai e a Argentina exportam tudo. Inclusive, temos informações que o Uruguai exporta praticamente 90% do que produz. Talvez tenham informações mais precisas para nos passarem aqui na mesa, mas realmente é o inverso do Brasil. Nós temos uma grande produção e somos talvez o quinto maior consumidor de leite. Chegamos a ser o terceiro maior produtor de leite, já tivemos queda no ano passado de produção e agora, esse ano, com certeza, teremos uma queda decorrente do desestímulo que acontece com esse efeito, porque, por muitas vezes, não digo agora, nesse momento, mas por muitas vezes, a informação que se estava importando demais, entrando leite demais, já era um fator para manipulação do preço do leite pago ao produtor no Brasil, que gerou sempre uma deficiência na nossa cadeia, com a dificuldade que os pequenos produtores, principalmente, mas eu volto a dizer, complementando o que o nosso presidente Ronei Volpe disse, afeta pequenos, médios e grandes produtores de leite no Brasil. E, com certeza, afeta, talvez não tenha sido dito aqui por alguém, mas afeta as cooperativas de leite, afeta os laticínios, principalmente os pequenos laticínios. Nós sabemos que nós temos 1.800 estabelecimentos coletadores e beneficiadores de leite no país, com algum tipo de inspeção sanitária, e, com certeza, a grande maioria desses 1.800 também padece, também sofre com essa crise que afeta o setor como um todo e não só a parte da produção, não só os produtores. Então, que esse debate aqui possa contribuir para que a gente evolua em algum sentido. Se é para que consiga algum tipo de cota, alguma atuação dentro do Mercosul, para que possa criar uma regra, para que não haja fluxos de importação que são danosos. Digo aqui, até complementando a fala do nosso representante da CNA, a Abraleite, o setor como um todo, não é contra as importações. Nós somos a favor do livre mercado, sim, como foi dito aqui. Nós somos contra importações danosas, predatórias,
com um fluxo contínuo, que antes eram 30, 60, 90 dias, que prejudicavam o nosso setor. E agora nós estamos com esse problema desde agosto do ano passado, com recordes desde abril deste ano. Recordes de importações de leite desde abril desse ano. Então, a situação realmente é muito preocupante. Como foi muito bem dito pela deputada Ana Paula Leão, nós vamos continuar aí unidos, o setor precisa de união para que a gente trabalhe ações estruturantes, aproveitar que esses 2 decretos foram assinados ontem, e esse que trata da estruturação precisa ser muito trabalhado. Inclusive, hoje de tarde, algumas entidades já vão estar reunidas com o governo, e isso vai ter que ser feito frequentemente, tem que ser feito diariamente. Não podemos achar que apenas o fato de ter sido assinado esses decretos, os problemas estão resolvidos. Alguém usou o termo aqui que nós vencemos uma batalha. Realmente, nós não vencemos a guerra. Infelizmente, temos que tratar como guerra, já que é um problema que nunca foi resolvido e nós vivenciamos há mais de 30 anos. Então, esperamos que agora, em 2023, a gente tenha dado realmente um pontapé inicial e que a gente marque todos os gols em 2024. Nós precisamos de uma mudança no setor, precisamos de ser valorizado, o setor de produção de leite brasileiro precisa ser valorizado pelo número de empregos que gera, pela responsabilidade com a produção que existe, social, ambiental, com boas práticas de produção, e isso precisa ser dito à sociedade. E, para finalizar, eu gostaria de dizer o seguinte: quem tem pagado essa conta neste momento não é só o produtor de leite. É o produtor de leite e quem está na outra ponta, que é o consumidor. Porque o preço abaixou para os produtores, mas não abaixou nas gôndolas. E aí fica um alerta, já que nós estamos numa casa pública, que está a imprensa, quem vai pagar pior, vai pagar sozinho a conta no futuro, será o consumidor, se essa situação persistir. Porque se desestrutura uma cadeia produtiva e você tira pessoas da atividade, e o Brasil sai da condição de autossuficiente, nós vamos ficar dependendo das importações no futuro, como já fomos no passado. E hoje chegou a casa dos 12% que se consome. Nós trabalhamos sempre na casa dos 3%, 4%. 3%, 4% há um ponto de equilíbrio. Com 12% já não se tem um ponto de equilíbrio. Imagina o país voltar a precisar de importar, por exemplo, 30% do que consome. É lógico que isso vai chegar na conta dos que estão aqui nos ouvindo, assistindo, participando e que não são produtores de leite, que são os nossos consumidores. Então, tem que ser visto como um problema de nação, não é um problema só dos produtores de leite. É um problema do país, do Brasil, porque é uma cadeia importantíssima, importantíssima, talvez a mais importante, sem desmerecer as demais, pelo lado social, pelo lado da empregabilidade, pelo lado do número de produtores, por tudo isso que a gente já comentou aqui nessa audiência pública. Então, fica aqui a palavra da Abraleite, apoiando não só essa audiência, mas qualquer outra discussão, qualquer outra audiência pública. Inclusive, existe audiência pública marcada para os próximos dias, a deputada deve anunciar isso aqui, onde estaremos juntos trabalhando. E aqui eu invoco, mais uma vez, que o setor, viu, Vicente, o setor todo esteja unido e continue unido, trabalhando nesse sentido. Nós precisamos, inclusive, despir de vaidades. As entidades nunca se uniram, é a primeira vez que se vê isso, e precisa realmente continuar com essa união, porque a união dessas entidades e dos produtores de leite é que vai fazer a força para que se resolvam os problemas do nosso setor. Então, obrigado pela oportunidade. Parabéns, deputada Ana Paula, pela iniciativa. Obrigada, Geraldo. E, nesse momento, eu passo a palavra ao embaixador Francisco Peçanha, que dispõe de até 15 minutos para sua exposição.